Aproveitando que o Matos trouxe esses dados aqui da dengue, né? Esse aumento desenfreado de casos vem provocando também uma preocupação no governo federal. No último fim de semana, o Ministério da Saúde deu início às atividades do Centro de Operações de Emergência contra a Doença, que é o programa de conscientização e prevenção da população, enquanto a vacina está nesse estágio muito inicial. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu quero receber aqui o infectologista Marcelo Neubauer. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Obrigado por nos atender nesse sábado de carnaval. Gostaria de entender com o senhor em que momento que o Brasil decretaria, por exemplo, uma epidemia de dengue diante do avanço de casos. Bom, muito boa tarde a você, muito boa tarde a todos os ouvintes. Olha, a definição de epidemia ela é uma definição matemática, é um aumento estatisticamente significativo no número de casos. No momento, a gente está praticamente entrando nela, porque esse ano realmente foi um ano muito... Não é que ele foi um ano atípico, mas nós estamos vendo cerca de 4 vezes mais casos do que no ano anterior, e é o maior número de casos nos últimos 10 anos. Na verdade, isso era previsto, nós sabíamos que isso ia acontecer, porque é ano de El Niño, e o El Niño ele aumenta a chuva e aumenta o calor, o que aumenta a proliferação do mosquito. Doutor, de alguma forma, houve alguma falta de preparo diante dessa situação que o senhor menciona para a gente, né? Ano de El Niño, mais calor, mais chuva, a proliferação ainda muito latente em casas, né? A maioria dos casos ainda dentro das casas. Houve alguma falta de conscientização ou preparação para esse momento que já era esperado? Olha, que eu soubesse, iniciativas isoladas, o Ministério, ele incentivou que as ações locais fossem tomadas. Em vários municípios foram feitas ações de combate aos criadouros, mas, infelizmente, a população não colabora. Eu gosto de citar um exemplo. Minha mãe mora no interior do estado, na rua da casa dela, somente ela e uma outra pessoa deixaram os agentes de saúde fazerem a vistoria da casa em busca de foco. Tudo bem, a gente sabe que tem uma questão de segurança, as pessoas têm medo de deixar pessoas estranhas em casa, mas o fato é que as pessoas não deixam isso acontecer e também não cuidam dos focos. E aí o grande problema da sua mãe, né, que cuida e que permite a entrada dos agentes, é que se o vizinho dela não toma o mesmo cuidado, o mosquitinho só atravessa o muro e também atinge a sua mãe que toma esse cuidado. Por isso que o combate à dengue é um combate em comunidade mesmo. Não adianta trabalhar sozinho nesse caso. Exatamente. A gente precisa de maior conscientização da população. E nós temos um problema que o mosquito ele está aprendendo cada vez mais a viver na cidade. Se antigamente nós dizíamos que o mosquito ele precisa de água parada e limpa, hoje ele já não está tão exigente em relação à qualidade da água, ele está aceitando água um pouquinho menos limpa. Então, o cuidado com a presença de focos tem que ser ainda maior. Doutor, o fato de ter um aumento de casos e principalmente, né, quase que uma epidemia, faz com que mais tipos de dengue também possam circular ou possam aparecer, prejudicando ainda mais a comunidade? Sim, na verdade existem 4 tipos de dengue. Nós temos aqui no Brasil uma alta prevalência do tipo 1 e do tipo 2. Está aumentando o tipo 3 e a gente já tem alguns casos isolados de tipo 4. Lembrando que quando a gente contrai a dengue mais de uma vez, o risco dessa dengue evoluir para uma forma grave é muito maior. E outras doenças também podem ter um aumento, como a chikungunya e a zika, doutor? Sim, me estranha que a gente não tenha percebido isso ainda. Agora a gente está falando muito sobre vacinação, né? O Ministério da Saúde está fazendo um esforço inicial aí para tentar levar a vacinar as cidades mais atingidas, mas é um volume infinitamente menor do que o necessário para proteger toda a população. O que isso provoca, doutor, quando nós temos uma quantidade baixa de vacina diante de uma população que está com um avanço de casos muito intenso? Na verdade, o ideal, pensando no ideal, seria vacinar todo mundo. Pelo menos os grupos de alto risco, né? E isso teria que ter começado, por exemplo, o ano passado, para a pessoa já estar protegida agora?
Essa vacina já existe há algum tempo, né? Então Aham. deveria ter começado antes. Mas, na verdade, a incorporação da vacina ao SUS se deu no final do ano passado, né? Essa vacina já existe há algum tempo, ela pode ser encontrada, inclusive, em clínicas Aham. privadas. Mas assim, lembrando que a vacina ela não, ela vai reduzir muito pouco o número de casos de dengue. O grande benefício da vacina é a redução de casos graves. Por Uhum. isso, inclusive, ela está indicada e muito bem indicada para quem já teve dengue alguma vez, que são pessoas que têm maior risco de desenvolver formas graves numa reinfecção. Eu, por exemplo, já tive dengue e tomei a vacina agora. Acabei buscando na rede particular diante da demora, né, da chegada aí na rede pública. Mas eu queria entender, doutor, qual é o efeito da vacina, em que tempo que ele acontece, porque eu tenho que tomar, por exemplo, uma segunda dose daqui 90 dias. A minha Sim. proteção, ela só aumentará realmente depois desta segunda dose? E como que funciona de acordo com o grupo? Porque, por exemplo, hoje crianças de 4, a partir de 4, até pessoas com 60 anos podem entrar nesse grupo de vacinação, né? E o efeito, ele muda de acordo com a idade da pessoa? Olha, por que foi definida essa faixa de 4 a 60 anos? Essa é uma pergunta muito, muito boa que você me faz. O estudo que validou a eficácia e a segurança dessa vacina foi executado nessa população, Aham. de 4 a 60 anos. Portanto, na bula da vacina, ela está indicada nessa faixa etária. Por uma questão legal, o SUS ele só pode indicar essa vacina dentro dessa faixa populacional. Por quê? Porque nessa faixa populacional nós temos certeza da eficácia e da segurança da vacina. Nas demais faixas, quer dizer, abaixo de 4 anos e acima de 60, nós inferimos que essa vacina ela é segura, mas nós não temos a comprovação da mesma. Então, as pessoas dessas faixas etárias, elas podem ser vacinadas na rede privada mediante pedido médico. O médico precisa fazer uma solicitação para que a pessoa consiga se vacinar. Se ela chegar na clínica de vacinas sem um pedido difícil, eu imagino que nenhuma clínica esteja fazendo. Agora, doutor, em que momento que o efeito começa a acontecer? Há um prazo para que a vacina tenha eficácia no nosso organismo? A eficácia máxima ela é atingida um pouco depois da segunda dose, eu diria que umas 2 semanas depois da segunda dose. Mas ela já começa a apresentar alguma eficácia a partir de 2 semanas da primeira dose. Isso, Agora, aliás, como praticamente todas as vacinas, tá? sim, sim. E, doutor, o que eu tenho percebido também, né, é a quantidade de pessoas com doenças respiratórias nesse momento. Tem a Covid também, né, que, segundo as autoridades de saúde, pode ter um aumento por conta do carnaval, das pessoas estarem Sim. mais em locais públicos, no meio de multidões. E os casos de dengue, os sintomas da doença, eles se mantêm como lá atrás, ou também tivemos modificações em relação a sintomas por conta de novos tipos da doença que acabam se inserindo na sociedade? Na verdade, os 4 tipos de dengue, eles são indistinguíveis entre si clinicamente. Eu Aham. só consigo diferenciá-los através de exames Sim. laboratoriais. E a doença ela é sempre a mesma, quer dizer, ela começa com uma febre súbita, normalmente uma febre alta, acima de 38, associada a muita dor no corpo. Você deve ter dengue, você deve lembrar da dor no corpo que você teve, Opa. que você sentia. Normalmente, muita dor de cabeça, e o que é muito característico da dengue é que a cabeça ela dói atrás dos olhos. É. É uma dor que ela fica atrás dos olhos, vem acompanhado de fotofobia, quer dizer, intolerância à luz, a luz piora a dor de cabeça. É. E a gente tem visto mais, não era tão comum, mas a gente tem visto mais sintomas digestivos. Náuseas, vômitos, diarreia, cólicas abdominais. Isso não era tão frequente. A gente está vendo isso está se tornando mais comum. E qual que é a indicação de que a doença pode estar partindo para uma questão mais grave ou até mesmo para uma dengue hemorrágica, doutor? Olha, tem alguns sinais que a gente percebe, mas são sinais que você precisa ter um treinamento para perceber. Uhum. Porque a pessoa leiga, ela vai notar que ela está evoluindo mal, ou quando a pressão dela caiu muito, ou então quando começam a aparecer episódios de sangramento espontâneo, seja quimoses na pele, sangramento de gengiva, sangramento ocular, só que aí a doença já está muito grave. Agora, tem sinais que os médicos conseguem perceber de que essa pessoa ela tende a evoluir pior. Por isso que todo caso suspeito de dengue precisa ser avaliado por médico.
Agora, doutor, na época que eu fui contaminado pela dengue, né, já faz muito tempo, houve uma indicação de, assim, hidratação abundante com água, com isotônico, com água de coco. Essa recomendação se mantém ou, ao longo dos anos, apareceram formas mais eficientes de se lidar com a dengue, além, é claro, dos medicamentos que são necessários para febre e dor de cabeça? Não só se mantém, como essa recomendação ela é importantíssima, ela é fundamental. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas que tendem a evoluir para formas graves da dengue são aquelas que ficaram desidratadas. Uhum. A dengue ela provoca uma alteração dos nossos vasos sanguíneos e nós começamos a perder água do sangue para a região intersticial, para fora do vaso. E isso faz cair a pressão e aí você desencadeia as formas graves da dengue. Então, se eu manter o paciente hiperidratado, eu diminuo muito o risco de uma forma grave. O que eu costumo orientar para os meus pacientes? Olha, tá com sintoma, tá com dor de cabeça, tá com dor no corpo, tá com febre, pega um isotônico, um suco de fruta, uma água de coco e já vai para o médico tomando. Não postergue essa hidratação, porque essa hiperidratação pode fazer toda a diferença no prognóstico do paciente. Doutor Marcelo, eu agradeço muito pela tua disponibilidade, né, em tirar nossas dúvidas em relação à dengue, até dar um alerta aí para as pessoas, orientá-las. Um ótimo carnaval para você e para sua família. Muito obrigado e para todos vocês também. Até mais. Vamos lá, vamos seguir por aqui.